Olá, seja bem-vindo à disciplina de Patrimônio, Museus e Arquivos. Eu sou a professora Érica Ramos Moimas e aqui na tela você tem o tema dessa aula, que é Memória, Identidade e Patrimonialização. Ou seja, nós vamos analisar as relações que existem entre memória, identidade e patrimônio, né? Se o patrimônio faz referência a uma memória, a uma identidade, então não tem como abordar o conceito de patrimônio sem tratar também da memória e da identidade. E nessa aula nós também vamos analisar as políticas de preservação do patrimônio a partir da década de 1960, analisando inclusive, né, como a Constituição de 1988 irá contemplar o patrimônio cultural brasileiro. Então, para entender melhor a aula de hoje, nós vamos contextualizar, né, as temáticas. Então, aqui na tela nós temos quais memórias são representadas pelo patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural, ele representa uma memória, né? Agora, se ele representa algumas memórias não são contempladas por esse patrimônio, tá? Então, a política de memória, né, a política de preservação do patrimônio, ela irá contemplar algumas memórias que fazem referência às identidades, né? E outras memórias não serão contempladas. Então, enquanto algumas são exortadas, outras são esquecidas por meio do processo de patrimonialização. Então, essa é uma questão que nós devemos pensar, né? Será que quais grupos se sentem representados pelos patrimônios, né? Pela política de preservação de memórias? Quais grupos não se sentem representados por essa política de preservação de memórias, né? Não é possível patrimonializar todos os bens culturais, né? Preservar todas as memórias existentes por meio da patrimonialização dos bens culturais dos diferentes grupos sociais. Então, a política existente atualmente, a política de preservação de patrimônio, né, ela não dá conta de fazer isso. Então, ela precisa selecionar. Então, quais memórias são exortadas e quais são esquecidas? Então, essa é uma questão para a gente analisar. No mesmo slide, nós temos aqui como a Constituição de 1988 contribuiu para ampliar a noção de patrimônio cultural, quais políticas públicas e instrumentos de proteção aos bens culturais foram adotados a partir da Constituição de 1988. Então, a Constituição, ela vai, né, de 1988, ela vai contribuir de uma forma muito significativa, porque ela vai incluir, né, a questão dos bens imateriais, os bens culturais imateriais. Eles passam a ser reconhecidos como, né, patrimônio cultural. Né? Então, existe essa possibilidade de patrimonializar os bens culturais imateriais. Então, há uma ampliação do conceito de patrimônio, porque as manifestações culturais, os saberes, os ofícios, né, eles também passam a ser contemplados, né, a partir da Constituição de 1988. Então, nós dizemos que a Constituição, ela contribui para ampliar o conceito de patrimônio, né, na medida em que ela irá considerar, né, patrimônio cultural não apenas aqueles bens materiais, né, mas também os bens imateriais. Então, é uma forma de contemplar também a diversidade existente na sociedade. Então, os diferentes grupos sociais, a partir daí, há a possibilidade de diferentes grupos sociais reivindicarem a patrimonialização de seus bens. Porque a partir do momento, né, que esses bens são patrimonializados, né, as memórias, elas também passam a ser preservadas, né? Esses grupos, eles se sentem representados, né? Então, essa é uma questão também muito importante que envolve a questão do patrimônio.
o conceito de memória e patrimônio cultural. Então, né, o conceito de memória e o conceito de patrimônio cultural, eles estão estreitamente relacionados. Se o patrimônio cultural, ele faz referência a uma memória, não tem como nós falarmos de patrimônio sem falar de memória, e também, né, quando falamos de memória, fazemos referência ao patrimônio cultural. Então, aqui na próxima tela, nós temos o seguinte: o que entendemos por memória? Veja que aqui nós temos a questão da memória coletiva, né? Porque nesse momento nos interessa aqui a memória coletiva, né? Aquela memória comum, né, que traz questões comuns para um grupo, né? Então, e não a memória individual, que traz lembranças individuais, né? Então, por meio da memória, a memória, né, ela é um assunto muito em pauta nos últimos anos, né? Porque é por meio da memória que nós acessamos o passado, tá? E por que essa memória coletiva, ela é tão importante quando nós tratamos da questão do patrimônio cultural? De que forma o patrimônio cultural, ele representa essa memória coletiva? Então, aqui na tela nós temos uma citação que coloca o seguinte: a memória coletiva pode ser entendida como um enunciado que membros de um grupo vão produzir a respeito de uma memória supostamente comum a todos os membros desse grupo. Então, a história oficial, por exemplo, é uma memória coletiva oficializada. Por quê? Porque o Estado, né, ele elege aquilo que ele vai valorizar enquanto memória, enquanto história oficial, né? Então, aquilo que vai ser exaltado, né? Aquelas lembranças que serão valorizadas, aquilo que vai ser esquecido, né? E essa memória oficial ou essa história oficial, né? Ela acaba sendo, né, valorizada aí por um grupo muito grande de pessoas. Então, é um exemplo de memória coletiva que está muito presente, né, em todas as sociedades, porque o Estado, ele cria essa memória, né, por meio de diferentes mecanismos, elegendo aqueles fatos que serão lembrados, né, elegendo aquelas datas que serão comemoradas, né, patrimonializando determinadas edificações, construções, monumentos, né, tudo como uma forma, então, de exaltar essa memória, de valorizar essa memória. Na próxima tela, nós temos aqui o seguinte: patrimônio cultural como vetor de memória. A memória coletiva também é entendida como um conjunto de representações do passado. E a patrimonialização é uma dessas representações. Então, veja só, se pensarmos na memória oficial, então, né, a memória coletiva, ela vai ser formada por um conjunto de fatos, por um conjunto de aspectos, né, que o Estado elege como fazendo parte aí da história oficial. Então, essa memória coletiva, ela passa a ser representada muitas vezes por meio dos lugares de memória. Então, o que são esses lugares de memória? São, né, objetos, são lugares que têm um valor simbólico, tá? Então, por exemplo, nós temos estátuas, nós temos museus, né? Nós temos construções, palácios, edificações, né? Cidades históricas. Então, tudo isso, né, passa a ser lugares de memórias, podem ser considerados lugares de memórias. Por quê? Né? Porque se remete aí à história da nação, quando nós pensamos aí na história oficial, tá? Então, quando as pessoas, né, elas querem rememorar, né, um fato relacionado à origem da nação, à história da nação, né? Ao entrar em contato com um desses lugares, ao visitar um desses lugares, ao ver uma imagem, né, desses lugares, isso vai trazer lembranças, né, para elas, vai fazer com que elas
percebam que, né, se trata de um lugar de memória, que preserva uma memória referente à história oficial, referente, né, à história da nação, às origens da nação. Na mesma tela, então, nós temos aqui, elemento importante para a memória coletiva são os lugares de memória, que como eu coloquei, então, né, a memória coletiva, ela é representada por meio desses lugares de memória, né? Então, esses lugares de memória, eles são muito importantes para que a sociedade, né, ela se lembre de fatos, se lembre de acontecimentos, né, comuns ali, a maioria das pessoas, né, que parece ser comum, pelo menos, a maioria das pessoas daquela sociedade. Na próxima tela, nós temos aqui no Brasil, a partir da década de 1970, alguns grupos não contemplados pela política de memória existente perceberam que, através da patrimonialização de seus bens culturais, eles poderiam ser visibilizados. O patrimônio cultural, nesse sentido, passa a ser vetor de memória. Então, até muito recentemente, qual era, né, as políticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil? Então, essas políticas de preservação, elas contemplavam a memória oficial, né? Elas contemplavam questões relacionadas à origem da nação, então, os bens, né, materiais patrimonializados, tombados, eram aqueles relacionados, referentes à arquitetura colonial, né, a uma arquitetura tradicional. Por quê? Porque durante muito tempo o governo ele teve como intenção construir a identidade nacional, desenvolver um sentimento de pertença, né? Então, lá na década de 30, lá na década de 40, Getúlio Vargas, ele vai, né, estabelecer um contato ali com os intelectuais modernistas, né, que já defendiam essa ideia de buscar no passado, de buscar num passado comum, de buscar no tradicional, no colonial, né, algo que remetesse à identidade. Então, Getúlio Vargas, ele vai se apropriar dessa ideia também e nós vamos perceber que as políticas de preservação, durante muito tempo, elas vão estar relacionadas a essa questão da identidade nacional. Ou seja, vamos patrimonializar, vamos tombar aqueles bens materiais, né, que remetem à origem da nação, porque nós temos como intenção agora construir uma identidade nacional, tá? E muitos grupos sociais, eles não se sentiam representados por esses patrimônios, né, por esses bens patrimonializados. Então, a identidade, a memória desses grupos, né, elas não eram expressas por meio desses patrimônios. Então, a partir da década de 1970, nós vamos perceber que diferentes grupos sociais, como os afro-brasileiros, os indígenas, dentre tantos outros, eles vão começar a perceber que o patrimônio era uma forma deles terem representatividade na sociedade, né? Que por meio do patrimônio eles poderiam também, né? Se um bem pertencente àquela comunidade fosse patrimonializado, consequentemente a memória daquela comunidade, né? Uma determinada memória também seria preservada, tá? Então as pessoas elas começam a adquirir essa noção. Tá? E começam a reivindicar, então, a patrimonialização de seus bens até como uma forma de ter visibilidade na sociedade. Então, por isso que nós falamos que o patrimônio, ele passa a ser um vetor de memória, né? Por meio do patrimônio, as pessoas, elas conseguem preservar uma memória, ter acesso a uma memória. O conceito de patrimônio cultural, seleção de memórias e identidade. Então, veja, né, que nós temos aí uma questão relacionada à memória, que é a questão da seleção, né? Ou seja, patrimonializar significa selecionar qual memória eu vou, né? Eu estou colocando como importante em detrimento de outra, né? Implica mais ou menos isso. Então, aqui na próxima tela, nós temos o seguinte.
Memórias em disputa, lembrar e esquecer. A memória é a vida sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento. Nesse sentido, preservar memórias significa, né, ou melhor, preservar bens culturais significa selecionar memórias. Ou seja, a nossa memória, as memórias, elas são feitas de lembrança e esquecimento, né? Se nós não podemos, se o patrimônio ele está relacionado à memória, então significa que o ato de patrimonializar envolve também questões referentes a lembranças e esquecimentos, né? Então, toda vez que um bem é patrimonializado, uma memória, né? A memória que está cristalizada ali naquele bem material ou naquele bem material, tá? Ela vai ser preservada, né? E aquele outro patrimônio, aquele outro bem cultural que não foi patrimonializado, né? Então, significa que houve uma seleção, né? Que o órgão responsável pela preservação do patrimônio cultural, ao, né, fazer, né, o tombamento de determinado bem cultural material ou o registro de um bem material, de um bem cultural imaterial, esse órgão, né, ele fez uma seleção de memória, ou seja, se ele optou por patrimonializar determinado bem, né, ele optou por preservar essa memória em detrimento de outra, tá? Então, a patrimonialização, ou seja, o ato de patrimonializar um bem cultural, envolve também a seleção de memórias. Na próxima tela, nós temos o seguinte: de acordo com Pistorello, o processo de patrimonialização de bens culturais não se faz sem negociações e conflitos, sem privilegiar uma memória em detrimento de outras, né? Então, as políticas públicas de preservação, elas nunca contemplam, elas nunca dão conta de preservar todas as memórias, né? De contemplar todas as memórias de todos os grupos sociais. Então, isso acaba envolvendo, né, critérios bastante específicos. O processo de patrimonialização é um processo complexo, né? O corpo técnico, os profissionais especializados que trabalham no órgão federal responsável pela patrimonialização, né, dos bens, eles fazem uso de critérios bastante específicos, fazem estudos, fazem pesquisa, né, para verificar, averiguar o valor daquele bem para a nação, para a comunidade, para a região, tá? Então, existem estudos, existem critérios específicos. E muitos bens culturais, então, como eu já coloquei, não são patrimonializados, né? Eles não são considerados patrimônio cultural. Então, é uma questão de seleção. Por exemplo, na década de 1930, né, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, ele priorizou, né, patrimonializar, considerar como patrimônio cultural aquela arquitetura colonial tradicional que se remetia, então, às origens da nação brasileira. Então, uma grande quantidade de casarões, de igrejas, né, foram tombados de construções, né, em Ouro Preto, em Minas Gerais, nós tivemos muitos tombamentos, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco. E a patrimonialização desses bens, né, ela tinha uma intenção, que era, né, se remeter à identidade nacional, né, ou seja, o governo brasileiro, Getúlio Vargas, ele tinha a intenção de construir uma identidade nacional, né? Então, esses bens patrimonializados, eles iam representar essa identidade nacional, tá? Com o passar do tempo, né,
com a Constituição de 1988, nós vamos perceber que há uma ampliação do conceito de patrimônio. Então, patrimônio não é apenas aquelas construções do Brasil colonial, né? Nós vamos ter uma ampliação. Mas mesmo com, né, essa ampliação do conceito de patrimônio, nós vamos perceber que, né, não é possível que o órgão responsável pela patrimonialização, pela preservação, né, ele precisa selecionar o que será patrimonializado, né? Então, isso é muito complexo. Por quê? Porque envolve disputas, tensões entre grupos. Muitas vezes nós vemos notícias, né, de que um determinado grupo retirou uma estátua que tinha ali na Praça Central, porque não se sentia representado por aquele monumento, né? Aquele monumento não representava a memória, a identidade daquele grupo, né? Então, nós percebemos que muitas vezes há situações de conflito. Por quê? Porque grupos diferentes, né, com identidades diferentes, eles querem, né, se sentir representados por meio do patrimônio, por meio de um monumento, né, e muitas vezes eles entram em disputa. Eu quero que esse, né, monumento fique aqui nessa praça, e outro grupo quer que que o monumento deles, que represente a identidade deles, né, fique ali na parte central da cidade. Então, isso é muito comum em diferentes cidades, em diferentes países, né? Essa disputa, essa tensão em torno da questão do patrimônio cultural. Na próxima tela, nós temos aqui patrimônio cultural e identidade. Então, os patrimônios culturais expressam a identidade de grupos e segmentos sociais. Um bem cultural pode ser identificado como patrimônio cultural na medida em que é reconhecido por um grupo, eventualmente pelo Estado, como algo que lhe é próprio, associado à sua história e, portanto, capaz de definir a sua identidade, né? Então, nós podemos dizer que preservar uma identidade por meio do patrimônio é muito complexo, é uma questão muito complicada, né? Porque muitas vezes um determinado grupo, ele tem o seu bem cultural, né, de natureza material ou imaterial, patrimonializado. Então, significa que aquele outro grupo que não teve o seu bem cultural, seja ele de natureza material ou imaterial, né? Ele não teve esse bem patrimonializado, significa então que a identidade daquele grupo, que a memória daquele grupo é menos importante do que daquele grupo que teve o seu patrimônio, né, reconhecido. Então, é uma questão muito complexa, né? Isso envolve, então, seleção. Por isso que nós dizemos, né, que a patrimonialização, né, eleger algo como um patrimônio, implica selecionar memórias, selecionar identidades. Quais são aquelas memórias, aquelas identidades que eu vou preservar, né? Então, a impressão que se fica é que aquela memória ou identidade representada por meio de um patrimônio, ela é considerada mais importante, né? E nem sempre é assim. Nós devemos levar em consideração que, né, aquelas memórias, aquelas identidades não representadas por meio, né, de um patrimônio, elas também têm a sua importância, elas também têm o seu valor, inclusive para o grupo, né, que elas representam, que está ligado a elas. Bom, aqui na próxima tela, então, nós temos o conceito de preservação do patrimônio cultural durante a ditadura militar. Então, nós vamos perceber que durante a ditadura militar, o patrimônio cultural, ele continuou relacionado à questão da identidade nacional. Mas, né, nós vamos ter um outro componente aí, que é a questão do desenvolvimento econômico. Então, o patrimônio cultural, ele passa a ser visto como uma possibilidade, né, de lucrativa, né, de ter um valor por meio do
turismo. Então, vamos entender como que isso acontece no decorrer aí, né, nos anos do regime de exceção. Então, aqui na próxima tela, nós temos o Programa Cidades Históricas, que é conhecido como PCH. Ele foi criado em 1972 e previa o tombamento em conjunto dos bens patrimoniais, como os bens que compunham os centros históricos. Ele tinha como objetivo o desenvolvimento econômico das cidades históricas do Nordeste. Então, olha só, né? A intenção aí do governo militar, ela está relacionada, ela está clara aí na política de preservação do patrimônio. Então, esse programa das cidades históricas, né, ele previa tombar, né, conjuntos arquitetônicos de cidades históricas. O tombamento, ou seja, a oficialização, né, de que aquele conjunto arquitetônico ele passaria a fazer parte do patrimônio cultural, levava à preservação, automaticamente leva à preservação desses bens, a restauração, né, a conservação. E tudo isso estava envolvido a questão do turismo também, né? Estava relacionada com a questão do turismo. Ou seja, a partir do momento que houvesse um investimento financeiro nesses centros históricos, né, de cidades históricas da região do Nordeste do Brasil, né, poderia então embelezar a cidade, né? A cidade ela ficaria mais atrativa para os turistas, né? Teria lugares para os turistas visitarem, conhecerem, né? Ou seja, havia uma intenção por trás disso. E um exemplo que nós temos aqui, então aqui na próxima tela, é o decreto número 72.107, de 18 de abril de 1973, que converte em monumento nacional o município de Porto Seguro e área urbana, sítio da antiga capitania e lugares históricos adjacentes, em especial o Monte Pascoal. Então, eles estão inscritos no livro do tombo. Então, aqui acontece um tombamento em conjunto, né? Não é de uma construção isolada, é um conjunto aqui. E isso vai acontecer em 1973, então o tombamento dessas construções, desses lugares, ocorre, né, dentro desse programa de cidades históricas. Tanto é que nós sabemos que Porto Seguro é uma cidade turística, né? Então, nós temos o centro histórico, né, as edificações, as construções que atraem os turistas, né? É um ponto turístico, além, né, de ter toda uma história envolvida e relacionada, né, às origens da nação também, ok? Dando continuidade, aqui na próxima tela, nós temos o Centro Nacional de Referência Cultural, o CNRC, que representou um avanço para a década de 1970. Então, ele foi criado em 1975 por Aloísio Magalhães. E claro que naquele momento havia uma intenção muito explícita, muito clara, de entender a diversidade existente no Brasil, né? Entender o que existia no Brasil, nas diferentes regiões, a cultura dos diferentes grupos sociais, até mesmo para pensar em um programa de desenvolvimento econômico, social, industrial para as diferentes regiões do Brasil. Então, veja só, né? Nós vamos ver que o CNRC tem outros objetivos também, mas, né, havia claro, estava explícito também essa questão relacionada ao desenvolvimento, né, econômico da época da ditadura militar, essa preocupação, né, essa intenção relacionada ao desenvolvimento. Então, na mesma tela, nós vamos continuar e coloca o seguinte: foi criado em 1975 e tinha como objetivo produzir referências culturais acerca da cultura brasileira. O grupo que compunha o CNRC utilizou a expressão patrimônio cultural não consagrado
para se referir às manifestações não reconhecidas pelo patrimônio oficial. Então, o grupo, os membros, as pessoas, os especialistas, né, que compunham o Centro Nacional de Referência Cultural, eles desenvolveram um estudo muito sistemático relacionado à diversidade cultural existente no Brasil, tá? Então, foi um projeto inovador para aquela época, um projeto grande, né, mas que propunha ali um estudo criterioso para conhecer a diversidade existente. E eles chegaram à conclusão, né, que aquelas pessoas que viviam em diferentes regiões, os diferentes grupos, né, as diferentes comunidades, elas não eram representadas pela política de memória existente naquele momento. Tá? E qual era a política de memória que existia até aquele momento? Era uma política cuja preservação, né, estava voltada para aquele patrimônio relacionado à identidade nacional, né? Aquelas construções relacionadas à origem da nação brasileira, principalmente aquelas edificadas na época do Brasil colonial. Tá? Então, na década de 1970, nós ainda víamos muito isso, né? Uma política de preservação do patrimônio voltada para o tombamento, para a patrimonialização, para a preservação de bens, né, que remetiam à origem da nação, que remetiam à questão da identidade nacional, do pertencimento, do sentimento de pertencimento nacional, tá? E os membros do CNRC, eles vão chegar à conclusão que muitos grupos sociais, eles não se sentiam representados por aqueles patrimônios, né? Porque eles tinham outras histórias, eles tinham outras culturas, né? E eles tinham outras memórias, outras identidades. Então, o CNRC, ele vai propor, então, né, esse termo que eu coloquei aqui na tela, vou até voltar aqui na mesma tela, que é patrimônio cultural não consagrado, né? Ele vai falar assim, olha, existe no Brasil um patrimônio cultural não consagrado, que diz respeito, né, a aqueles bens materiais e imateriais, porque o CNRC, né, vai ser a primeira vez aí que um órgão, ele vai pensar, né, na imaterialidade, nos bens imateriais, né? Ele vai colocar aqui os saberes, os ofícios, né? As manifestações culturais, elas também poderiam fazer parte, né, desse patrimônio cultural não consagrado. Então, para o CNRC, esse patrimônio cultural não consagrado era constituído de bens culturais, né, que pertenciam a esses grupos que não tinham seu patrimônio representado aí pela política de Estado existente na época, né, não tinha seus bens patrimonializados naquele momento. Na próxima tela, então, nós temos as mudanças que ocorreram no órgão de preservação, né, na década de 70. Então, nós vamos ter mudanças principalmente em relação à nomenclatura. Então, nós vamos ver que em 1970, o Departamento do Patrimônio Artístico e Nacional, chamado de DEPAN, né, lá em 1946 ele recebeu esse nome, é transformado em Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional, IPAM. E em 1979, vai ter uma fusão do IPAM, né, com o Programa das Cidades Históricas e o CNRC, e criação de nova estrutura, que era a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Fundação Nacional Pro Memória. Então, é importante a gente entender que a nomenclatura do órgão, né, federal de preservação do patrimônio cultural vai mudar no decorrer do tempo, né? Atualmente é o IPAM, mas lá no começo, em 1937, era o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1946, era o Departamento, né? E aqui nós vemos mais algumas mudanças. Bom, na sequência, então, nós temos aqui uma situação-problema. Patrimônio cultural e consolidação do sentimento nacional. Então, vamos entender essa situação-problema aqui. De que forma o Estado atuou historicamente para que o patrimônio cultural
pudesse representar a sociedade? De que forma o patrimônio cultural ajudou a consolidar um sentimento de pertencimento nacional? Então, veja só, né? O patrimônio, ele ajuda a consolidar esse sentimento de pertencimento nacional, contemplando uma memória oficial. Durante muitas décadas, né, desde a década de 1930, com a Constituição de 1934, com o Decreto-Lei de 1937, conhecido como Lei do Tombamento, né, nós vamos perceber que era considerado patrimônio aqueles bens, né, de natureza material que se referiam à origem da nação, que se referiam ao passado do Brasil, né, ao Brasil colonial. Então, a intenção, né, dos governos durante muito tempo foi desenvolver essa identidade nacional, né, construir essa identidade nacional, consagrar a identidade nacional por meio, então, da patrimonialização de bens que remetiam, né, ao Brasil colonial. Na próxima tela, nós temos aqui, o patrimônio cultural ao longo da história sempre esteve ligado a uma ideia de pertencimento nacional, que foi o que eu coloquei, né? Nós estamos pensando aqui na história do Brasil. Então, década de 1930, 1940, até mesmo, né, durante o governo militar, existia, né, essa questão da identidade nacional aliada à questão do desenvolvimento também. A Constituição de 1988 transcende a ideia de que o patrimônio cultural é apenas ligado à materialidade. Vários grupos passaram a reivindicar sua representatividade através da salvaguarda de bens culturais. Então, nós vamos perceber que há uma mudança significativa aí em relação ao patrimônio cultural com a Constituição de 1988, porque ela amplia essa noção de patrimônio, né, que não vai estar relacionado apenas, né, aos bens de natureza material. Então, aqueles bens culturais de natureza imaterial, eles também são reconhecidos enquanto um patrimônio cultural, né, desde que, né, o IPAM ele eleja esses bens, então, como tal, né? Que ele reconheça esses bens como um patrimônio. Vamos lá, então. Na sequência, nós temos a resolução, né? Na medida em que a política patrimonial vai ampliando o conceito de bem cultural, incorporando a ideia de patrimônio, critérios que extrapolam a sua materialidade, a probabilidade de nos reconhecermos no bem aumenta consideravelmente. Então, hoje, por exemplo, nós temos vários bens ligados, né, a cultura indígena, a cultura afro-brasileira, né? Esses objetos muitas vezes estão em museus, né? A capoeira, ela é reconhecida desde 2008 como um patrimônio, né, cultural, então é um bem, né, cultural imaterial, né? Nós temos o ofício das baianas de acarajé, né, que também é reconhecido como um bem cultural, né, um patrimônio cultural imaterial. Então, por que isso é possível? Porque a Constituição de 1988, ela, né, traz isso, né, em seu artigo que trata sobre o patrimônio. Ela coloca, né, que os bens de natureza imaterial, eles também podem ser considerados patrimônio. Então, a partir desse momento, amplia, né, as possibilidades aí para que os diferentes grupos sociais, eles possam, né, requerer aí a patrimonialização de seus bens. Na sequência, nós temos, então, a interação. E a interação coloca o seguinte: como trabalho do Centro Nacional de Referência Cultural, o CNRC, contribuiu para ampliar a noção de patrimônio cultural. Então, você tem 1 minuto para pensar sobre essa questão, eu já retorno para comentar com você.
Então, o CNRC, ele vai contribuir para ampliar aí a noção de patrimônio na medida, né, em que ele vai considerar aqueles bens culturais dos grupos, dos diferentes grupos sociais que até então não tinham seus bens contemplados pela política de preservação da memória, pela política de patrimonialização, né? Então, a partir desse momento, nós vamos perceber que o CNRC, inclusive, vai contribuir com conceitos que vão ser muito utilizados depois na década de 1980, e a Constituição de 1988, ela vai, né, ao compor o artigo ali sobre patrimônio, né, vai utilizar muitas das ideias que eram colocadas pelo CNRC, né? Porque o CNRC, os membros desse grupo, eles valorizavam a questão também das manifestações culturais, dos saberes, dos ofícios, das formas de expressão, né? Eles diziam que isso era algo muito enraizado, muitas vezes, em determinadas comunidades, em determinados grupos sociais, e que fazia parte, então, né, do patrimônio cultural daquele povo e que deveríamos repensar, né? Porque isso poderia vir a compor também o patrimônio cultural. O conceito sobre a Constituição de 1988 e o patrimônio cultural, tá? Então, de que forma, né, o patrimônio cultural ele é contemplado, né, em um determinado artigo da nossa Constituição. Então, aqui na próxima tela, nós temos o seguinte. De acordo com o artigo 216 da Constituição de 1988, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Então, olha aqui como amplia o conceito de patrimônio, né? Até então, era considerado patrimônio, né, os bens de natureza material, agora os imateriais também. Então, o CNRC, ele defendia isso lá na década de 1970 e a Constituição, ela vai contemplar, né, em 1988. Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Então, olha o que inclui aqui, né, como patrimônio: as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, tá? Então, nós vamos ter aqui o quê? Já a ampliação do conceito de patrimônio. Até então, isso não era reconhecido pelo Estado como patrimônio. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, tá? Então, tudo isso passa a compor o rol de patrimônio cultural, desde que, né, o órgão responsável pela preservação do patrimônio, que é o IPAM, né, reconheça, eleja, né, isso como patrimônio, ok? Bom, quais são as inovações, então, da Constituição em relação ao patrimônio? Então, aqui na próxima tela, nós temos atribuiu importância às manifestações culturais. Então, os saberes, as celebrações, as formas de expressão, né? Tudo isso passa a ser valorizado e pode ser reconhecido pelo Estado como um patrimônio cultural, tá? O patrimônio cultural passou a ser entendido como um bem cultural. Então, durante muito tempo, patrimônio cultural era, né, aquelas edificações, aquelas construções que remetiam à história da nação, né, que tinham um valor histórico ou tinham um valor artístico, tá? Agora, os bens culturais, aquilo que faz parte da história de um povo, que está enraizado, né, na história de um povo, de uma determinada comunidade, de um determinado grupo social,
pode, né, ser reconhecido como patrimônio cultural. Na mesma tela, nós temos, ressalta a existência de elementos imateriais, tá? Então, era até uma alternativa isso para o patrimônio material eurocêntrico, tá? Então, nós vamos ver aqui diferentes elementos imateriais que começam a ser patrimonializados, que passam a ser reconhecidos como patrimônio. Reforça a concepção que se tinha na década de 1970 em relação às identidades culturais debatidas pelo Centro Nacional de Referência Cultural. Ou seja, o que o Centro Nacional de Referência Cultural dizia lá na década de 1970? Então, colocava que havia, né, que os diferentes grupos sociais, as diferentes comunidades existentes no Brasil, né, existia uma diversidade cultural e esses grupos sociais, eles não tinham seus bens patrimonializados, suas memórias, suas identidades, elas não eram representadas por uma política de patrimonialização. Então, a partir da Constituição de 1988, né, há a possibilidade desses grupos reivindicarem a patrimonialização de seus bens. Ok? Dando continuidade, então, aqui na próxima tela, nós vamos perceber mais algumas mudanças nesse contexto aí, né, da década de 1980, 1990, em relação ao órgão de preservação. Em 1990, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Fundação Nacional Pro Memória foram extintas, para darem lugar ao Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural. Em 1994, o Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural se transformou em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN. Então, atualmente, né, quando eu falo órgão responsável pela preservação do patrimônio no Brasil hoje, é o IPAN, o órgão federal é o IPAN. Tá? Mas, dependendo do material que a gente pega para pesquisa, do artigo que a gente vai ler ou do livro sobre esse assunto, muitas vezes a pessoa usa o termo IPAN lá para a década de 1930, para a década de 1940, né? No ano de 1946, que já era o departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tá? Então, é necessário entender aí que hoje é o IPAN, mas entre 1937 né, até 1994, que eu coloquei aqui, nós tivemos diversas mudanças na nomenclatura desse órgão de preservação do patrimônio. Patrimônio tangível e tombamento. O que é um patrimônio tangível, né? Patrimônio tangível é aquele patrimônio material, tá? Então, aqui na próxima tela nós temos o conceito de patrimônio tangível, que são os bens culturais que possuem materialidade, tá? E como que esses bens culturais, eles são preservados, eles são contemplados por uma política de preservação, tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. Bom, existe, né, várias formas de proteger esses bens, vários instrumentos como tombamento, inventário, desapropriação, mas quando nós falamos de patrimônio tangível, né, geralmente o mais utilizado é o tombamento, que é um instrumento jurídico de proteção, né, que expressa o ritual de registro de um bem em um dos livros do tombo, momento de sua nomeação oficial enquanto patrimônio e da sua inscrição como objeto de interesse público sob guarda do Estado. Então, o tombamento, né, é aquele ato, né, oficial, né, de fazer com que um determinado bem de natureza material, ele passe a ser um patrimônio cultural e, ao mesmo tempo, também contemplado pelas políticas de preservação,
tá? Então, a partir do momento também que esse bem material, ele é contemplado pela política de preservação, ele ganha toda uma visibilidade, né? Muitas vezes ele é incluído em roteiros turísticos, né? Então, tem várias questões aí que vão acabar beneficiando esse bem patrimonializado. E como que acontece, né, o tombamento de um bem? É um processo burocrático, é um processo demorado, né, e tem uma série de questões que devem ser obedecidas. Então, aqui na próxima tela, nós temos, né, como ocorre o tombamento, esse processo administrativo, tá? Então, primeiro que nós vamos ver aqui, que tem um pedido, tem que ter um pedido, né? Então, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, ela vai solicitar o pedido, né? Ela vai solicitar o tombamento de um determinado bem. Então, por exemplo, tem um casarão ali na avenida, né? E esse casarão, a comunidade compreende que faz parte da história daquela comunidade, que guarda memórias, que representa a identidade daquela comunidade, né? Então, é possível fazer o pedido de tombamento daquele casarão. Daí, qual é o próximo passo? Vamos voltar aqui para a tela, então. O próximo passo é o seguinte: se o conselho, né, se sentir convencido sobre a importância desse bem, eu dei o exemplo aqui do casarão, e vai expedir, então, uma notificação de tombamento. E se não tiver uma impugnação, né, o processo é encaminhado para o ministro da Cultura, que vai homologar, então, o tombamento. Feito isso, né, nós vamos ter a promulgação de decreto e inscrição do bem no livro do tombo correspondente. Então, o livro do tombo é onde faz o registro desse bem, né, colocando ali, registrando que ele, a partir de determinada data, passa a ser um patrimônio cultural e será contemplado pela política de preservação. Em seguida, essa informação é publicada no Diário Oficial, né? E pode ser feita, então, a averbação do registro do tombamento no devido cartório, tá? Então, alguns passos, né, que são seguidos aí pelos profissionais responsáveis, né, pelo tombamento, que envolve, então, essa política de patrimonialização, né? Então, como nós vemos, patrimonializar um bem é algo complexo. É algo complexo porque tem toda essa burocracia, né, no ato do tombamento, mas também tem a questão referente à memória contemplada por esse patrimônio. A partir do momento que que o IPAM ele elege um determinado bem cultural como patrimônio, né, a memória cristalizada nesse bem cultural ela passa a ser preservada em detrimento de uma outra memória, né, porque um patrimônio não foi, então, contemplado pela política de preservação. Na próxima tela, nós temos aqui um exemplo, né, de alguns bens materiais patrimonializados, tá? Então, nós temos primeiro aqui o Teatro Amazonas, que foi, né, patrimonializado em 1966, né? Então, no governo aí da ditadura militar, mas ainda não tinha lá o programa Cidades Históricas, né, que vai ser instituído depois. E ele é portador de uma memória, né? É uma construção muito exuberante, mas remete à memória do ciclo aí da borracha, né? Que foi uma época muito áurea ali na capital amazonense, tá? Então, aqui é um exemplo de um bem tombado e registrado no livro do tombo histórico. Então, nós temos 4 livros do tombo, né? O tombo histórico, de belas artes, de artes aplicadas, e o tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Na próxima tela, nós temos uma pintura feita no teto do convento e igreja de Nossa Senhora da Lapa, em Salvador. Esse bem já foi tombado em 1938, tá? Então, logo ali no início
das políticas de preservação do patrimônio no Brasil, né? Porque nós tivemos o Decreto-Lei em 1937, que instituía o tombamento, né? E olha, no ano seguinte nós tivemos o tombamento, então, dessa igreja. E essa pintura, né, no teto, ela é considerada belas artes, o autor é desconhecido, né? O pintor que fez a obra é desconhecido. Então, ela foi registrada no livro de Belas Artes. Então, aí é para você ver um exemplo, né? Alguns exemplos de bens materiais patrimonializados e em quais livros eles são registrados. No site do IPAM, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, você consegue, né, acessar todos os bens patrimonializados no Brasil, tá? Inclusive por região. Então, tem lá patrimônio material e você consegue, né, acessar os livros do tombo e saber quais bens são registrados em cada um daqueles livros do tombo. Tem o patrimônio imaterial e você consegue também acessar os livros do tombo, né? Dos tombos e observar então quais bens estão registrados em cada um daqueles livros, né? Então, os registros feitos nos livros do tombo, eles mostram então o patrimônio cultural nacional. Tá? O que é reconhecido como patrimônio cultural nacional desde 1937, se eu não estiver enganada, tá? Então, vale a pena acessar, você consegue ver, inclusive, por região, né? Então, é bastante interessante para você ter uma noção dos bens que foram patrimonializados, a época em que esses bens foram patrimonializados, qual era a intenção do governo naquela época, o que a política de preservação do patrimônio, a política de memória visava contemplar naquela época, ok? Conceito de patrimônio intangível e registro. Então, veja só, na próxima tela aqui, nós vamos ver que patrimônio intangível é sinônimo de patrimônio imaterial, tá? E nós vamos perceber que o mundo ocidental, ele só vai considerar, só vai valorizar esse patrimônio imaterial a partir de 1972, né, que vai começar a ter uma importância em vários países. A Unesco define como patrimônio imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, tá? Então, isso daqui, ó, essa explicação está no portal do IPAM, no site do IPAM. Então, no final da década de 1980, a Unesco, ela publicou um documento orientando, né, os países, as nações, sobre como tratar esse patrimônio imaterial, né? Então, olha, em 1988, a Constituição do Brasil, né, ela já reconhecia os bens imateriais como, né, poderiam ser tomados como patrimônio, e a Unesco, ela publicou um documento orientando, então, né, como identificar esse patrimônio, né, e como fazer o registro dele, como fazer a preservação desse patrimônio imaterial. Aqui na próxima tela, nós temos instrumento de salvaguarda. Qual é o instrumento utilizado, né, para identificar, para fazer o registro, né, desse bem material, tá? No Brasil, né, embora a Constituição de 1988 ela já estivesse prevendo ali, né, a salvaguarda dos bens de natureza imaterial, é só com o decreto número 3.551, né, de 2000, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial, tá? Então, esse decreto, ele vai reconhecer a valorização aí do patrimônio material, né? Assim como a Constituição de 1978 já havia reconhecido, né? Mas tem como objetivo orientar em relação ao registro, né? E esse registro vai ser feito, então, em livros do tombo também,
tá? Então, são 4 livros do tombo que eu já vou apresentar para vocês daqui a pouco, para você entender como que acontece o registro desses bens, tá? Então, veja só, os bens culturais de natureza imaterial, né, eles também passam a compor o patrimônio cultural no Brasil a partir, né, desse decreto do ano 2000. Tá? Porque daí vai haver uma série de critérios, né, em que os especialistas, os técnicos do IPAM vão fazer uso para identificar o valor daquele patrimônio material, se realmente, né, aquele bem material ele está enraizado ali na cultura daquela comunidade, né, se realmente tem um valor grande para aquela comunidade que justifique a sua patrimonialização. Então, os técnicos, né, esse corpo técnico, esses profissionais especialistas, né, do órgão aí que trabalha com a preservação do patrimônio, eles precisam ser convencidos da importância daquele bem de natureza imaterial, assim, né, como eles também devem ser convencidos sobre a importância do bem de natureza material, né, para que esse bem seja registrado, então, no livro do tombo. Aqui na próxima tela, nós temos exemplos de bens culturais e materiais registrados. Então, o livro de registro dos saberes, tá? Ele vai reunir conhecimentos, modos de fazer que estão enraizados no cotidiano das comunidades. Aqui eu coloquei um exemplo que é o ofício das baianas de Acarajé, que foi registrado aí no livro dos saberes. Então, o ofício das baianas de Acarajé é um bem cultural imaterial, de natureza imaterial, né? Que se tornou patrimônio cultural, então, no Brasil. O livro de registro das celebrações reúne rituais, festas, e aqui nós temos um exemplo também, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que quando acontece, né, até mesmo na TV nós vemos reportagens sobre, né, a data do Círio, sobre o momento que eles fazem, né, todo aquele festejo, aquela procissão. Nós temos também o livro de registro das formas de expressão. Esse livro de registro das formas de expressão, ele vai contemplar as manifestações artísticas, né, as danças, literatura, música. Aqui eu coloquei o carimbó, mas o frevo também entra aí e a literatura de cordel também vai entrar aqui, tá? O livro de registro dos lugares, ele vai contemplar lugares, mercados, feiras, santuários, praças. Aqui eu coloquei a feira de Caruaru, mas se você entrar lá no site do IPAM, você vai perceber também que tem algumas cachoeiras, rios, tá? Também são contemplados aqui nesse livro, né? Também são considerados patrimônio cultural, né? Que são lugares, ok? Bom, então, como nós podemos perceber, né, existem bens culturais de natureza material, né? Então, desde a década de 1930 até recentemente, eram esses bens que eram considerados, né, que poderiam ser tomados como patrimônio cultural, dada a relevância em relação à história da nação, né? E, mais recentemente, a partir de 1988, os bens culturais de natureza imaterial, eles também passam a ser contemplados pela política de preservação de patrimônio. Tanto, né, os bens materiais como os bens imateriais, eles fazem referência à memória de um grupo social, à identidade de um grupo social. Então, isso a gente não pode se esquecer, tá? Então, quando, né, a patrimonialização de um desses bens, quando ele é reconhecido, né, como um patrimônio cultural, isso significa que a memória, né, que ele cristaliza, que a identidade que ele representa, ela também ganha visibilidade, né? Então, o grupo que tem aquele bem cultural patrimonializado, né, ele se sente representado, né, ele ganha visibilidade, ok? Dando continuidade, nós temos aqui então
uma situação problema que coloca o seguinte: os pelourinhos como um bem cultural. Então, a apresentação da situação problema traz: a partir de que momento na história das políticas públicas de preservação do patrimônio cultural brasileiro, os pelourinhos passaram a ser reconhecidos como um bem cultural? Então, o que é um pelourinho? Aquela edificação, né, em pedra ou tronco, né, que fica geralmente num lugar público, e que, principalmente no Brasil colonial, os escravos eram castigados ali, tá? E o pelourinho, em alguns lugares em que ele existe, ele foi reconhecido como patrimônio cultural, tá? Mas a partir de que momento, né? Ou melhor, como bem cultural, a partir de que momento há o reconhecimento desses pelourinhos, então, como um bem cultural, como um patrimônio cultural? Então, aqui na próxima tela, nós temos, a partir da compreensão de que o patrimônio cultural se reveste de um sentido simbólico, que vai além de sua materialidade, é que se pode incluir elementos como o pelourinho no rol de bens patrimoniais. Então, o pelourinho, ele tem o sentido simbólico, né? Ele vai lembrar ali os castigos sofridos, né, pelos africanos escravizados, e também vai trazer uma lembrança em relação ao silenciamento, né, da sociedade em relação a esses castigos. Então, as pessoas que viviam ali nos arredores viam, mas nada faziam, né? Era como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse comum. Na próxima tela, nós temos o reconhecimento desse tipo de patrimônio ligado à memória de pessoas comuns. Foi considerado importante a partir da Constituição de 1988, né? Então, quer dizer, a Constituição de 1988, né, ela considerou que esse tipo de patrimônio, esse tipo de bem cultural, ele poderia ser patrimonializado, né? Então, é um bem cultural relacionado à história de pessoas comuns, né, que na época do Brasil colonial eram os africanos escravizados, e cristaliza uma memória, né? Traz uma identidade aí, tá? Então, é importante porque quando se patrimonializa esse tipo de bem cultural, né? É importante para que as pessoas não esqueçam também, as pessoas veem esse bem patrimonializado, e é importante que as pessoas não se esqueçam, né, dos atos que foram praticados contra, né, os africanos escravizados no passado, né? É importante que as pessoas se lembrem, né, que a sociedade via, né, aquilo acontecer e nada fazia para evitar. Tá? Então, são questões aí que nós podemos pensar, que nós devemos levar em consideração, né? Nem sempre um bem cultural, ele traz uma lembrança boa, né? Ele remete a uma memória prazerosa. Muitas vezes, um bem cultural, ele remete a uma memória triste, de tragédia, né? De desigualdade. No entanto, é importante patrimonializar esse bem, né, justamente para que ele seja um lugar de memória, né, e que ele cumpra também seu dever de memória. Ou seja, para que lembre as pessoas que práticas como essas, né, elas não devem voltar a ocorrer jamais. Na próxima tela, nós temos aqui a resolução da situação problema, que eu já comentei. E nós temos aqui na sequência a interação. Só vou, né, comentar aqui para a gente poder arrumar, então. A interação, ela coloca o seguinte: qual a importância dos instrumentos, né, de proteção dos bens culturais, tá? Então, qual é a importância, por exemplo, do registro, né? Então, a gente está vendo aqui da tela, do tombamento, mas existe também o inventário, né? E a chancela, tá? O inventário, ele é muito utilizado também para fazer o registro, né? Das manifestações culturais, e a chancela para fazer o registro, né, dos bens naturais, tá? Então, qual é a importância
né? Então, vamos lá, você tem um minuto para pensar e eu já retorno para comentar com você. Bom, então a pergunta, qual a importância dos instrumentos de proteção dos bens culturais? Então vamos focar aqui no tombamento e no registro, né? O tombamento é muito utilizado quando, né, ocorre a patrimonialização de um bem de natureza material e, né, consequentemente, a preservação desse bem. E o registro é um instrumento, então, para, né, preservar aí, patrimonializar, preservar os bens culturais de natureza imaterial, tá? Bom, qual a importância? A importância, né, é relacionada à conservação. Por quê? Porque são instrumentos de salvaguarda, são instrumentos que garantem a preservação desses bens, né? Então, a conservação, né, a preservação, a divulgação, o investimento, né, porque os bens de natureza material, por exemplo, né, quando patrimonializados, eles passam por projetos de restauração, de preservação, né, para ganhar visibilidade, projetos para contemplar a visita a esses lugares, tá? Ações educativas relacionadas a esses bens, né? Então, são instrumentos muito importantes porque garantem a preservação desses bens culturais, ok? Na próxima tela, nós temos aqui recapitulando. Então, o que foi colocado, né, durante essa aula, no decorrer dessa aula? Nós analisamos a relação existente entre memória, identidade e patrimônio cultural, né? Então, eles estão estreitamente relacionados. O patrimônio cultural, ele faz referência à memória, faz referência a uma identidade. A memória, ela é cristalizada, né, no patrimônio
cultural, mas tudo isso envolve também uma questão de seleção, ou seja, patrimonializar um bem significa selecionar qual memória eu vou representar. E muitas vezes essa memória que eu represento por meio do patrimônio acaba sendo considerada mais importante que outras. Então, essa é uma questão para ser revista também, né? Ou seja, aqueles grupos, aquelas comunidades que não têm um bem, né, de natureza material ou imaterial patrimonializada, significa que eles são, né, que eles têm menos valor, que esse grupo, a identidade desse grupo, a memória desse grupo tem menos valor do que a daquele grupo que teve o seu bem contemplado pela política de preservação, tá? Política de preservação do patrimônio durante a ditadura militar. Então, nós vimos aí, né, a questão do programa Cidades Históricas, que contemplou, né, cidades, principalmente do Nordeste, tendo em vista aí o turismo, né? E nós vimos também que o Centro Nacional de Referência Cultural, o CNRC, né, ele inovou naquele momento ali na década de 1970, né, por fazer um estudo bastante sistemático sobre a diversidade cultural existente no Brasil e sobre a possibilidade de considerar os bens desses diferentes grupos sociais como patrimônio cultural, tá? A Constituição de 1988 e a política de preservação do patrimônio é uma outra questão muito importante, né, que a gente não deve jamais esquecer, porque a política de preservação do patrimônio atual, ela se baseia, né, no que a Constituição colocou, né? Então, por que determinados bens, eles podem, né, ser considerados patrimônio cultural, né, os grupos podem reivindicar que aqueles bens sejam patrimonializados, porque a Constituição de 1988, ela prevê que as manifestações culturais, ela prevê, né, que determinados lugares, ela prevê que os ofícios, os saberes, né, as formas de expressão, além das edificações também, né, do conjunto arquitetônico, possa ser considerado, então, patrimônio cultural, né, nacional, tá? Então, são questões que foram abordadas no decorrer dessa aula e que são muito importantes, né, porque nós, como profissionais da área de história, é importante que nós saibamos, então, reconhecer, né, o que implica um processo de patrimonialização, né, e qual a relação existente, então, entre o patrimônio cultural, a memória e a identidade, de que forma esse patrimônio, ele cristaliza a memória, de que forma esse patrimônio, ele cristaliza, né, ele representa uma identidade, né? Então, é muito importante também levar em consideração o trabalho desenvolvido pelo IPAM, né? Então, por isso que eu coloco que é muito importante acessar o site do IPAM, né, o portal do IPAM, e conhecer ali os objetivos, os projetos desenvolvidos, conhecer o que constitui o patrimônio cultural nacional, né, nas diferentes regiões, o que faz parte, né, do patrimônio material, do patrimônio imaterial, né, pesquisar sobre esses bens culturais, né, entender o valor que esses bens culturais eles têm para as suas comunidades, de que forma eles estão ali enraizados nessas comunidades, né, que justificou então que esses bens fossem patrimonializados, ok? Eu encerro aqui.